Gente ouvir. Beleza. Vou sair desse meu. Olá, pessoal, tudo bem? Agora tudo certinho, com som aqui, com áudio. Estão me ouvindo bem? Faça um sinal de positivo aí. Joia, valeu. Como é que tá, Sérgio? Tudo bem, Mara? A Franciele também está aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de hoje. Ele está entrando também. Que a graça de Deus esteja com todos nós. E que a gente possa passar bons momentos na presença de Deus, né? Nós vamos então agora cantar um louvor, honra e glória de Deus. Vamos ver aqui. Coloco então novamente a apresentação de slides e vamos cantar o cântico aqui maravilhoso. Nós estávamos cantando há pouco Verei Jesus, muito bonito, e o outro que a gente gosta muito de cantar aqui em casa é este cântico aqui, Tua Palavra, Ministério Adoradores. Cante conosco então, sendo maravilhoso, que exalta a palavra do Senhor. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento,
Ok. Lindo este hino, não é verdade? Maravilhoso, um louvor que realmente nos envolve muito, né? Toda a palavra de Deus, nós estamos aqui também para invocá-lo, para passar bons momentos juntos. Deixa eu só tentar melhorar um pouquinho aqui essa minha luminosidade. Pessoal, nós vamos então para os nossos momentos de oração. Deixa eu só ver aqui, tem alguns microfones ligados, a gente dá uma desligada, né? Então, a gente vai agora para o nosso momento de oração, tá? E de maneira especial colocando nas mãos de Deus as nossas necessidades, nossos pedidos, mas acima de tudo, os planos do Senhor também, né? Porque acima das nossas necessidades estão a necessidade da obra de Deus, o progresso da pregação do Evangelho, tudo isso a gente tem que se preocupar e nos envolver bastante, né? Então não nos esqueçamos de orar aí pelas pessoas que estão estudando a palavra do Senhor. Nós tínhamos um número bem expressivo de pessoas aí interessadas, mas oposições aconteceram e já não temos tantas pessoas assim como nós planejávamos aí para o Batida da Primavera. Mas Deus pode fazer a obra ainda e recuperar essas pessoas, né? Porque algumas estão com uma dificuldade maior do que as outras. E nós vamos então interceder pelas pessoas que estão estudando a palavra, para que elas entendam a necessidade de um compromisso com Deus, para que o Senhor abra a porta para a vida delas e assim elas consigam chegar a esse compromisso maior com Jesus através da cerimônia de batismo, né? Nós vamos ter nosso batismo da primavera no dia 19 de setembro. Aliás, nós vamos fazer ali 4 dias especiais de programação. Você está convidado a participar com a gente. E queremos fazer já no culto presencial na igreja, na Lomba do Pinheiro. Então, vamos fazer quarta, quinta, sexta e no sábado. Vamos ter aí um representante da nossa associação sul-granense, vai estar com a gente, pregando a palavra. Você está convidado a participar, levar seus amigos, porque ali decisões acontecem e vamos ter os batismos. Talvez não consigamos fazer todos no mesmo dia, até porque tem todo esse cuidado, né? Para não haver aglomerações e não botarmos muita gente no mesmo tanque, enfim, talvez a gente faça alguns batismos durante quarta-feira, quinta, enfim. Vamos orar para que haja decisões para isso aí, tá bom? Então, faça planos e orem por essa necessidade aí das pessoas tomarem compromisso com Cristo para a sua própria salvação. Muito bem, esse é o meu pedido de oração. Abro a oportunidade para você mencionar aí alguma necessidade. Se alguém quiser falar, fique à vontade aí para começar. Só libere seu microfone e fale. Por favor, Sérgio, pode começar aí. Três pedidos do irmão, tem uma oração para a nossa irmã Dona Norina, para pessoa hospitalizada com uma queda de pressão. Está falhando um pouco, Sérgio. Não estamos conseguindo ouvir direito, pelo menos a impressão minha aqui. Eu não sei se todo mundo está na mesma situação, mas falhou bastante. Repete de novo. Gostaria de pedir do irmão oração para a Dona Norina, a nossa... Norina. A nossa... mais nova, né, 99 anos. Ela caiu, se machucou, cortou o fêmur e encontra-se hospitalizada agora no Hospital Independência. Então, peço que os irmãos orem por ela, para ela se recuperar. No momento também ela está precisando de fralda geriátrica, tamanho G, quem puder ajudar também. E também peço oração pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas famílias, pela nossa família. Que acabe de uma vez essa pandemia aí, que já está ficando demasiado xarope ficar em casa, né? Então, que Deus abençoe nós e que possamos voltar tão cedo para a nossa casa, que é a nossa igreja. Muito bem, Sérgio. Amanhã eu estarei indo lá fazer uma visita no hospital de clínicas e, de repente, poderia passar lá e já visitar o Norina, se mandar os dados direitinho, tiver a oportunidade de visitá-la, eu passo lá também nesse hospital, fazer uma oração com ela lá. E aí incluímos também. Oi? Ela está no Hospital Independência, no Antônio de Carvalho. Mas não tem problema, de repente a gente faz uma volta aí.
Só preciso que alguém me mande os dados lá direitinho, nome completo, quarto, e amanhã estaremos também visitando o seu João. O seu João é interessado aí, da Mara que está aqui, a Mara até pode falar um pouquinho, né, Mara? E amanhã vamos lá Amém. visitá-lo. Como é que está a situação lá do seu João? E Isso, fale um pouquinho sobre Dona ele. Dona Ana me ligou ontem, disse que ele estava sedado, eles estão tirando já os aparelhos dele para ver qual a reação. Ele já está acordado, né? Acordou. Então, a gente só está esperando que ele tenha raciocínio, né? Sim, Nós estamos confiantes que ele vai se fortalecer. Ela me disse muito feliz assim, Mara, teu amigo vai voltar para casa. Ela disse com muita alegria no coração. Eu achei maravilhoso. Ela dizia verdade. aquilo. Achei tão... É uma família ali Eu para a quero gente pedir trabalhar, né? oração. Vamos começar com a dona Ana, vamos tentar. Agora, no que ele retornar, a gente tenta encaixar um dia com ele. E ontem à tarde nós começamos com a Conceição. A dona Conceição, do estudo bíblico também do Ministério da Mulher. Então, vai ser segundas e terças-feiras, porque ela gostaria de se batizar no batismo da primavera. A avó Caroline. Sim. A Caroline do Jean. E Caroline, ela queria se batizar no batismo da primavera. Mas eu disse para ela, se a gente estudasse 2 dias por semana, ela disse 3, 4, brincando, olha sabe aí. que não tem problema. Então, vai organizar, vamos se organizar, porque eu quero que o senhor converse um dia com ela, se se encontre com a gente aqui no horário Sim. dela para conversar com ela. Ok. Olha que coisa maravilhosa, né? Agradeço as orações que foram feitas. Pode continuar, Jean. Eu gostaria de pedir oração para um amigo meu, o nome dele é Paulo Gross. A gente tem orado e jejuado pela saúde dele, já faz acho que quase uns 15 dias. Ele passou pela cirurgia semana passada e agora ele já está acordando. Muito lentamente, assim, porque ele está em coma induzido, né? Para ele se restaurar da cirurgia muito grande que ele fez. Então, nós temos orando ao Senhor e a cada notícia que elas recebem do médico, elas me passam uma mensagem numa alegria tão grande, e elas têm muita fé também, muita fé em Deus. A gente tem orado bastante. O nome dele é Paulo Gross. Ok. Se quiserem incluir. Muito bem. Orações. Vamos estar orando aí sim pelo seu Paulo aí. Mas como Deus trabalha, né, aí o caso da dona Caroline, aí a avó, que está se despertando, e a gente vê... Conceição. Conceição. Tá, mas você falou que é vó de quem? A avó da Caroline. Ah, tá, vó da Acho que o Caroline. senhor não conheceu. Não cheguei a Acho que o senhor conhecer. não conheceu. Mas aí a gente vê como as pessoas estão despertas para a fé, né? Ao ponto dela pedir para você ir várias vezes durante a semana, porque ela quer se batizar na primavera, é porque realmente o Espírito está trabalhando. E a gente tem percebido isso, pessoal, pessoas que estão assim, muito despertas para a fé, estão assim, sentindo que esse momento, parece que a pandemia trouxe uma consciência para as pessoas que estamos no tempo do fim e que ela não pode adiar sua decisão, né? E elas estão aí desejosas de estudar a palavra. Às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, depois da decisão da Fernanda ali, né? A gente começou. A Fernanda é uma jovem de 18 anos. Nós começamos aí o estudo bíblico junto com a tia dela e ali mais as 2 cunhadas, e a gente vê ali como elas estão sedentas pela palavra de Deus. Aproveitem as oportunidades que Deus coloca na sua presença para testemunhar Jesus. Valeu, Mara, pela participação. Alguém mais gostaria de mencionar algo aqui para o nosso momento de oração? Este é o momento para se mencionar. Boa noite, posso falar? Boa noite, Patrícia, tudo bem? Pode falar. Bom, eu queria agradecer a Deus e a todo mundo que orou pela minha mãe. Ontem ela estava coladinha na TV, escutando a Novo Tempo. Ela disse que conseguiu escutar, que estava dando na mira da verdade. E ela está mais animada. Aí eu queria dar glória a Deus, né? E ajudar e agradecer a todo mundo que orou por ela. E que ela possa escutar a verdade, né? E conseguir se batizar direito, como é o que Deus pede. Né? Amém. Que o povo ore por ela para a gente conseguir explicar para ela como é que ela tem que ser batizada. É verdade. Era só isso. Patrícia esteve falando comigo essa semana
perguntando sobre a questão do batismo, uma pessoa que foi batizada, né, e não foi batizada em nome do Senhor Jesus, né, foi batizada apenas em nome de Jeová, né, se foi isso, foi essa situação dela, né, deveria ser batizado novamente. Bom, a Bíblia deixa claro que não há como a gente chegar ao céu a não ser por Jesus. São João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, via de regra, as pessoas são salvas por um compromisso com Jesus. Então, eu desafiei a Patrícia agora a pregar sobre Jesus para sua mãe, para ela aceitar Jesus como Salvador. E ela perguntou, mas ela vai ter que ser batizada de novo? Olha, o correto é, né? O correto é ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ela foi batizada só no nome do Pai, ainda falta dos outros dois, né? Mas, enfim, a gente entende que a situação é bem complicada ali, porque ela tem, além de não ter a visão, está com muita dificuldade auditiva, né? Está com muita dificuldade, tem que gritar para falar com ela. Mas ela mandou uma foto para mim, achei bem interessante, ela ali perto da TV, né? Era TV ou rádio ali que ela estava, Patrícia? Ela estava ali tentando ouvir, assim, Colada na quase TV. Ela colada estava colada na na TV, TV. tava todo a vizinhança inteira vai ser evangelizada com a Novo Tempo, porque estava no todo volume. E ela colada na TV dela, disse, olha, tá dando Que na mira da interessante. verdade. Ela disse, ela queria escrever na Bíblia que milagre existe, estava bem faceira. Mas, pastor, eu evangelizei ela, antes dela ficar surda, eu fiz ela aceitar que Jesus era o Salvador. Antes de tudo, a gente brigou muito por causa da religião dela, né? E aí eu fiz ela aceitar que Jesus era o Senhor e Salvador, ela aceitou. Só a questão do Amém. batismo que eu tenho que botar na cabeça dela, que ela tem que se batizar novamente. Né? Ela tá com aquele negócio de hemodiálise, mas a gente dá um jeito, né? Verdade, tudo para honra e glória de Deus. Mas a gente vai trabalhando aí com carinho, parabéns pelo teu esforço de pregar o evangelho para a mãe aí, nessa situação tão precária. Mas que bom, né? Que bom. Alguém mais quer mencionar alguma coisa para a gente ter o nosso momento de oração? Eni, você podia só mencionar para mim, daí, por favor, de onde você está, um pouco sobre sábado que vem, que nós vamos ter aí na igreja. Nós estamos com a oportunidade de começar nossos cultos presenciais e nesse próximo sábado nós temos um culto especial ali na igreja da 16. Você podia liberar teu áudio e falar um pouquinho para nós? Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Isso. Sábado agora, dia 22, é o sábado do Quebrando o Silêncio. Nós teremos a conscientização na parte da manhã, na igreja sede, através da doutora Luísa. A doutora Luísa vai trazer, então, uma conscientização para a gente no sábado de manhã. No sábado à tarde, nós teremos uma live sobre o Quebrando o Silêncio. Então, em vez de termos aquela semana que eu falei que iria começar segunda agora, 17, 18, 19, até o dia 22, nós não estamos enviando áudio nem recebendo. A semana que vem, então, é que vai ocorrer isso. Mas, então, não há problema nenhum de você fazer visitas durante essa semana, quem puder, tanto com videochamada ou ao portão, ou começar no sábado, conscientização de manhã, uma live à tarde, e aí depois, durante a semana, visitas ao portão e videochamadas, ok? Então, estamos convidando a todos para participarem, todo o distrito, aqueles que já fizeram a sua inscrição, né? Vamos, então, ter a conscientização sobre Quebrando o Silêncio no sábado de manhã, na igreja, e à tarde, pelo Zoom, pela live. Eu vou enviar o link para vocês. Ok, obrigado. Obrigado, Eni. Muito bem, alguém mais quer mencionar alguma necessidade? Eu peço, voltando, eu peço que orem, vamos orar para que tudo dê certo, para que o Espírito Santo fale o coração de cada um de nós, para que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras confortadoras para todos que nós iremos visitar ou orar com elas. Que o Espírito Santo nos use, é o que nós pedimos. Amém. Obrigada. Muito bem. Alguém mais? Senão nós vamos ter um momento de oração agora. Não?
podemos então fechar nossos olhos, nós vamos neste momento nos colocar na presença de Deus através da oração. Feche seus olhos aí e busque o Senhor juntamente comigo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para este momento de oração em favor das pessoas que estão necessitadas, ó Pai, de Cristo Jesus. Há muita gente que precisa ouvir do Evangelho. E às vezes algumas estão ainda com o coração fechado. E nós aproveitamos datas como essa, importantes, de falar um pouco sobre o cuidado, o amor que devemos ter uns para com os outros, uma campanha contra a violência familiar, para poder alcançar as pessoas. E que o Senhor nos use como instrumento sempre para partilhar Jesus de diversas maneiras. Ó Pai, toma em tuas mãos, aqui de maneira especial, a dona Lorina, que está no hospital. Ela sofreu essa lesão, essa fratura, e ela está lá se recuperando, mas uma pessoa de idade, nessa idade, ó Pai, a gente sabe o quão difícil é a recuperação. Que o Senhor esteja com ela, ajudando, fortalecendo, porque especial Conceição, que está se despertando para a fé, quer tomar um compromisso com Jesus, ainda precisa estudar a Bíblia, que o Senhor capacite de maneira especial a Yamara para fazer esse trabalho. Tome em tuas mãos também o Paulo Gross, ele, o pai que passou por essa cirurgia, não faz muito tempo, está no estado de recuperação, ele teve incômodo induzido, uma situação bem delicada, agora precisa da força ajudadora de Deus para se recuperar. Também, ó Pai, de maneira especial, também capacite a irmã Natalina para ela ouvir de Jesus, o Salvador, através da Patrícia, e assim, ó Pai, ela ter a oportunidade de não apenas se comprometer com Jesus, conhecê-lo, mas também se comprometer com ele através do batismo. Que o Senhor, ó Pai, abra as portas para a gente sempre pregar o Evangelho. Cuide dos teus filhos e traga paz ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Maravilha, né? A gente poder ter passado esses momentos aqui de oração com vocês. Vamos lá, então, pessoal. Vamos retornar aqui para a nossa... Um pouquinho aqui. Eu acho que eu estou tentando a apresentação de tela, mas eu não sei se pegou. Acho que não consegui aqui, né? Não estão vendo a tela que eu estou, né? Então, só um pouquinho. Eu acho que eu errei aqui. Um momentinho. Ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui, pessoal? Não, né? Eu vou pedir socorro do Andrews lá, que desça aí para me ajudar. Caso eu não tenha conseguido passar aqui a apresentação de tela. Vamos ver se eu consigo agora. Acho que eu vou conseguir. Agora sim. Compartilhando tela. Consegui, Andrews. Obrigado. O Andrews está descendo aqui para me ajudar. Mas agora já estamos aqui na parte de compartilhamento de tela. Nós vamos cantar mais um hino, certo? E daí vamos ter a meditação na palavra do Senhor, tá bom? Vamos cantar aqui o hino. Isso aqui, enquanto eu viver. Opa. Não. Aqui. Sempre tem disso. Vamos lá, agora sim. Agora sim, falar sobre o nosso compromisso com Jesus. Então vamos cantar. Enquanto eu viver,
que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És um Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Ok, pessoal, nós agora vamos ter um momento aqui de estudo da Palavra de Deus, né? E eu quero falar então um pouquinho sobre esse item, os 7 pecados capitais. Estão conseguindo visualizar aí, né? E nós, essa semana foi muito noticiado aí nos meios de comunicação acerca desta violência que houve contra uma menina de 10 anos. Ela foi estuprada durante 4 anos por seu tio. Isto ocorreu na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Por coincidência, a gente conhece a cidade, não fica muito distante da onde moram os pais da minha esposa. E ali ocorreu essa violência. Esse camarada, ele já fora preso por outros crimes, né? Tráfico de drogas, pequenos delitos. Mas houve um momento que ele ganhou, então, a permissão de sair do hospital, do presídio, né, condicional dele, enfim. E neste período, então, ele acabou violentando essa sobrinha dele por um período de 4 anos, né? E a menina acabou engravidando aos 10 anos de idade, algo que chamou a atenção dos meios de comunicação essa semana, porque, primeiramente, é muito raro acontecer uma gravidez com essa idade, é uma criança ainda, né? Bem criança. E segundo o ponto é de que não teria condições dessa criança sobreviver, desse bebê viver, porque correria risco também de vida para a própria menina, para a própria mãe, né? Portanto, a justiça autorizou fazer o aborto dessa criança e houve um movimento muito grande aí de algumas pessoas para que isso não ocorresse, né? O aborto, mas não havia condições de pensar no feto neste momento, e sim na preservação da vida de uma menina que não teria condições físicas, né, de fazer uma gestação com uma idade tão precoce como essa, tendo apenas 10 anos de idade. E então esse tipo de violência é o tipo de violência que, como Igreja Adventista, nós combatemos e de maneira muito incisiva. Por isso, neste próximo sábado, nós teremos novamente a campanha do Quebrando o Silêncio. Cada ano a igreja faz um movimento grande, inclusive campanha na rua, passeata,
panfletagem, mas esse ano, um ano atípico, a gente sabe, né? Não tem como a gente fazer aglomerações na rua, não tem como a gente fazer um trabalho muito intenso, né? E, portanto, os materiais até que eram preparados acabaram não sendo, a não ser os materiais virtuais, né? Mas há a possibilidade de a gente fazer um trabalho, sim, de repente com mais cuidado, de portão, enfim, orientando as pessoas, mas esse dia de sábado que vem é um dia importante que nós, como igreja adventista, damos uma mensagem à nossa comunidade que somos contra qualquer tipo de violência e que estamos ao lado da vítima, né? E este ano a campanha é justamente contra mulheres e violência contra mulheres e contra crianças. Portanto, muito importante esse tipo de campanha. Isso me motivou a falar um pouquinho sobre pecado, né? O tema de hoje, porque essa é uma maldade muito grande feita contra essa criança, digna de raiva na parte do coração de muitos de nós, né? Raiva da parte da comunidade também, né? E seria este o pior de todos os pecados, assassinato, homicídio, violação dos direitos humanos, abuso, quer físico ou psicológico, seriam esses os piores pecados cometidos pela humanidade, né? Todos nós temos aí diante de nós, pelos meios de comunicação, a informação de que existem 7 pecados capitais. Esse, na verdade, é um conceito que a comunidade incorporou, né? Como uma certa classificação de pecados que são odiosos aos olhos dos seres humanos, ou que deveriam, pelo menos, ser os mais odiosos, porque esses prejudicam a comunidade, né? Então, esses 7 pecados capitais tratam de uma classificação de condições humanas conhecidas atualmente como vícios, que acabam precedendo até mesmo o surgimento do cristianismo. Já existia essa ideia de pecados que são tremendamente prejudiciais, não apenas às pessoas, mas a pessoa própria, mas também aqueles que estão ao seu redor. Então, estão aqui os 7 pecados capitais, né? A palavra capital, em latim, significa pecados de cabeça ou principais. Então, são os 7 pecados principais, né? Se alguém está com o áudio ligado, se alguém, por favor, dá uma verificadinha aí no seu áudio e desliga, por favor. Então, quais são eles? Primeiro, um dos grandes pecados que a humanidade está preocupada é com a gula, né? Hoje existe realmente um movimento muito grande de deificação do prazer que a degustação traz para nós, né? Então, o apetite tem sido colocado em primeiro lugar na vida de muitas pessoas. Então, esse pecado é um pecado realmente terrível, porque no momento em que as pessoas vão para o lado vamos dizer assim, da gula, elas comem muito, elas estão não apenas prejudicando a sua saúde, mas, de certa maneira, estão consumindo alimentos em demasia e também, de certa maneira, desperdiçando, porque quem é muito guloso acaba, o olho gordo acaba sempre fazendo que não apenas enche a barriga, mas também desperdice muito alimento, né? E hoje, por causa do acúmulo de alimentos, a preocupação com comer tem feito que toneladas e toneladas de alimentos sejam jogados fora, quando poderiam estar sendo alimentadas crianças, pessoas da comunidade. No mundo existe milhões e milhões de pessoas que passam fome, né? E não é preciso ir lá na África para a gente ver a fome, basta a gente dar uma voltinha aí ao redor da nossa comunidade, nosso bairro, vamos encontrar pessoas passando realmente necessidade de alimento. Agora, com a pandemia, então, em que vários ficaram desempregados, como igreja mesmo estivemos nos organizando para fazer campanha, os jovens estiveram fazendo campanha na comunidade, arrecadando alimentos para suprir essas necessidades. A gente conseguiu também cestas que a própria administração, a igreja, a organização mandou para nós, para que essas necessidades fossem supridas, né? Então, realmente é um pecado, né, que deve ser evitado, né? O desperdício, a gula, o olho gordo em cima do alimento acaba realmente trazendo prejuízos e vítimas.
O outro mencionado aqui, o pecado mencionado é a avareza, é a pessoa quando ela é muito apegada ao dinheiro. O avaro é aquele que é sedento pelo dinheiro, ele é ganancioso, ele, se preciso for, ele vai pisar nos outros para poder alcançar a riqueza, né? Jesus disse quando esteve na Terra, né, que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Era mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso mostra não uma impossibilidade, mas mostra de que as pessoas que têm muito dinheiro acabam fazendo disso um Deus para si próprio e acabam se perdendo. Portanto, a avareza também é colocada como um pecado terrível, enquanto muitos têm multidões, poucos têm milhares de dinheiro e outros têm quase nada. Aliás, 20% da população mundial consome 80% das riquezas do planeta, né? Detém 80% das riquezas do planeta. Aqui, ó. Os demais não. Eu acho que a Patrícia, você tem que desligar teu áudio, Patrícia, te ouvir aí. Inveja, pessoal, outro pecado que o mundo tem se preocupado, né? A inveja, ela é quando a pessoa ela olha para outra pessoa e deseja ser como outra pessoa, e é um desejo, dizemos assim, vil, porque ela não contenta-se consigo mesma, não contenta-se com aquilo que é, ela sempre deseja ser igual ou mais do que o outro próprio, né? Então, a inveja realmente também chamada de olho gordo, na verdade, inveja aquilo que a pessoa tem ou aquilo que ela é algo também detestável. O princípio deixado por João Batista é realmente algo invejável. João Batista, quando viu Jesus crescendo e se projetando e as pessoas tudo seguindo ele e o abandonando, porque até então ele era o grande pregador e agora apareceu Jesus tomando o lugar dele, ele simplesmente disse: importa que ele cresça e eu diminua. Então, realmente, nós temos que lutar contra isso. A ira, né? A gente sabe que ela é motivo de muita violência hoje e resultado também, vamos dizer assim, é causa de morte. Deve se deixar de lado. A palavra de Deus fala sobre a importância do controle, do domínio próprio, a soberba, né? O orgulho da pessoa, né? Os olhos altivos, está sempre sobre os demais, achando que é o melhor. Devemos lembrar que os fariseus tinham muito disso, né? Tinham se assentar nos primeiros bancos para serem vistos pelos homens, né? Então, o orgulho, o desejo de ser o primeiro, né? Realmente é algo que levou até mesmo o próprio Lúcifer a decair do céu, né? A luxúria, em latim, essa palavra também, ela tem um outro significado, ela tem uma outra palavra sinônima para luxúria, é lascívia. É aquela pessoa que, digamos assim, ela de certa forma, ela idolatra, né? Ou, de certa maneira, a emoção é uma emoção, um sentimento, um desejo intenso pelo corpo, na verdade. Então, tem a ver com os desejos carnais, né? E, por fim, a preguiça, né? Se vê também na comunidade como algo odioso, porque, por causa disso, né, realmente o mundo acaba não prosperando, né? Nós temos na próxima imagem aqui que para cada um desses 7 pecados capitais que a humanidade vê como odiosos ou como pecados que deveriam ser trabalhados, também há uma virtude oposta a ele. Por exemplo, para a soberba é a humildade. Por que nós devemos evitar a avareza? Porque Deus quer que sejamos pessoas que amam o próximo, pessoas que praticam a caridade, que ajudam as pessoas. Então, aquele que é avaro, ele vai amar a riqueza, vai tentar reter toda para si, mas todas as riquezas, tudo que temos é um dom dado por Deus e deve ser usado para abençoar o próximo. A luxúria, né, que tem a ver, ou lascívia, né, tem a ver com os pecados da carne. Para isso, a castidade, né, ou seja, o controle, o domínio próprio, né, o valor que deve ser dado à própria família, podemos incluir aqui também. Então, para cada pecado desse, existe uma virtude que é oposta a ele e que é mencionada na Bíblia Sagrada. Então, a inveja, contra a inveja, é a benevolência. A pessoa
quer fazer o bem, quer ver a prosperidade do outro, quer ver o outro feliz, né? Ao invés de pensar apenas em si próprio. A gula, o contrário dela na Bíblia é a temperança. Né? A pessoa ela é temperante, ela é equilibrada naquilo que come, naquilo que bebe, ela vai usar aquilo que também é adequado para a sua saúde. O contrário da ira é a paciência, né? E a preguiça é a diligência. Então, nós temos aqui, de certa maneira, uma resposta para esses pecados, uma resposta bíblica. Mas, olhando agora para os 7 pecados capitais da Bíblia Sagrada, nós encontramos 2 listas. Aqui não, diferentemente da primeira, aqui foi inventada pelos homens, né? Embora tenha muitas delas tenha uma base forte na Bíblia Sagrada, nós encontramos as listas bíblicas, né, sobre pecados capitais. 7 pecados capitais são mencionados na Bíblia contra Deus e 7 contra o Espírito Santo. 7 deles estão no Velho Testamento e os outros 7 no Novo Testamento, ou pelo menos a maior parte estão no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro sobre os 7 pecados capitais contra Deus. Né? Então, nós temos aí Provérbios capítulo 6, para ler, versículo 16 a 19. Então, está aqui. Né? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Estou lendo Provérbios 6, versículo 16. Agora vamos mencionar cada um deles. Primeiro, olhos altivos. Né? Já mencionamos isso, né? Olhos altivos tem a ver com a soberba, o orgulho humano, né? Depois nós temos língua mentirosa. Bom, a mentira é algo tão odioso aos olhos do Senhor que é mencionado entre os 10 mandamentos, né? É o 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho, né? Tem a ver com a mentira. O assassinato, né? Também é mencionado aqui pela expressão mãos que derramam sangue inocente, versículo 17. Então, é muito comum nos dias de hoje. Hoje o amor ao próximo é realmente algo bem raro no mundo secular, e as pessoas, se for necessário tirar a vida do outro para se aproveitar, se apropriar de um bem, ou mesmo para expressar aquilo que vai no seu coração, seu ódio, elas infelizmente têm feito, né? Depois, no verso 18, nós temos o 4º pecado contra Deus, que Deus aborrece, né? Está ali no versículo 18, o coração que trama projetos iníquos. Quando fala coração, nós devemos lembrar que no Velho Testamento, o coração se cria que era a sede dos pensamentos do ser humano, né? Então, a Bíblia, quando diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, está pedindo, dá-me a tua mente, a tua vontade, né? Então, aqui está dizendo que o coração, ou seja, a mente que trama projetos iníquos, né? O importante é nós enchermos nossa mente de coisas boas, né? Lermos coisas boas, pensarmos em coisas boas, ouvirmos coisas boas, assistirmos coisas boas, porque nós vamos estar alimentando bons pensamentos. Agora, o coração que trama projetos iníquos, trama a maldade, né? O pensamento mal, que às vezes se apodera de nossa mente. Isso é também algo que o Senhor aborrece. O 5º pecado principal contra Deus, mencionado aqui em Provérbios, capítulo 6, agora está ainda no verso 18, é a última parte, pés que se apressam para correr para o mal. Né? Então, aqui fala sobre a violência de maneira geral. Né? A violência, como vimos essa semana, contra crianças, contra mulheres, a violência que pode ocorrer dentro do contexto do lar. E sabe, irmãos, que às vezes nós acabamos sendo violentos não de maneira física, né? Usando a nossa força, mas podemos violentar outra pessoa de maneira emocional, né? Machucá-la, ou, quem sabe, destruir os sentimentos da pessoa. Às vezes pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um parente, né? Isso é pecado. O 6º pecado capital está no verso 19, testemunha falsa que profere mentiras. Né?
A mentira já foi mencionada ali no versículo 17, né? Língua mentirosa. E agora no verso 6, Deus enfatiza novamente, é um pecado tremendamente, tremendamente aborrece o Senhor, né? E ali é mencionado como testemunha falsa. Talvez ele possa fazer alguma diferença entre um e o outro, né? Entre a mentira e a testemunha falsa. Mais complicado de fazer, mas talvez a gente consiga diferenciar aqui tipos de pecado. Talvez a mentira seja algo mais descarado, né? Talvez a testemunha falsa seja algo que, como cristãos, nós mais colocamos em prática quando a gente pensa que podemos ajudar uma pessoa e para ajudá-la nós não vamos medir esforço para isso. E alguns acham que até mesmo usar da mentira para favorecer o outro não seria algo tão mal assim, né? Porque afinal de contas você está ajudando outra pessoa. Então, cuidado com isso, né? É aquela tal da mentira branca, mentira para o bem. Eu menti, mas foi para o bem da pessoa, para ela ganhar uma causa, ou enfim, para beneficiá-la. Mas não deixe de ser mentira, irmãos. E também é condenado aqui entre os pecados que aborrecem o Senhor. E, por fim, nós temos o 7º pecado capital contra o Senhor, que é o que semeia contendas entre os irmãos. É o contencioso, é aquele que causa briga, desentendimento. Ele, através das suas astúcias, através de suas palavras, ele coloca um contra o outro, ele levanta suspeitas, ele faz boatos que acabam causando divisões entre o povo do Senhor, porque aqui diz o que semeia contendas não entre nós, os parentes, mas especialmente entre os irmãos, entre aqueles que Deus escolheu para pregar o evangelho, enquanto eles deveriam estar lá partilhando as boas novas do evangelho, estão envolvidos em brigas, em desentendimentos e às vezes causado por outro irmão, né? E Deus aqui diz que de todas as coisas, as 6 coisas que foram mencionadas aqui, as 6 primeiras, o Senhor aborrece, mas a 7ª, esse semear contendas entre irmãos, Deus abomina quem faz isso. Então devemos cuidar muito com esse aspecto para não apenas não praticar o mal, mas também não incentivar outros a praticar o mal. E às vezes, através de nossos atos e palavras, podemos fazer o mesmo. Mas existe também os 7 pecados capitais contra o Espírito Santo. E eu gostaria de ler com vocês Isaías 63, verso 7. Por que nós aqui mencionamos de maneira específica o Espírito Santo? Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é o substituto de Cristo aqui na Terra. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para fazermos a vontade do Pai aqui na Terra, para pregarmos o Evangelho, para realizarmos toda a obra que Deus espera que realizemos como igreja, como pessoas. E nós podemos, de certa maneira, cometer pecados contra o Espírito Santo, de maneira específica contra a terceira pessoa da Trindade, de tal forma que esse Espírito ele deixa de agir em nossa vida, ou acabamos entristecendo ele ao ponto de pouco a pouco, apagar a sua influência em nossa vida. E aí ocorrer aquilo que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo, né? Mas lógico que isso é um processo que ocorre, mas nós devemos ver que cada passo pode ser uma dessas atitudes que leremos aqui, que acaba entristecendo o Espírito e nos conduzindo a este caminho. Vamos ler Isaías 63, versículo 7 até o 10. Eu quero pular aqui o verso 7, eu vou ler a partir do versículo 8. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, meus irmãos, coisa interessante. Falando sobre a experiência do antigo Israel, Deus diz que este povo foi rebelde
e acabou entristecendo o Espírito Santo, contristando o Espírito Santo pela sua atitude. E como foi essa rebeldia? É só a gente rever a história de Israel e nós vamos perceber, e eu coloquei aqui o item número 1 e 2, como sendo os grandes pecados que o povo de Israel cometeu, que entristeceram o Espírito Santo e que, por conseguinte, também podemos entristecê-lo se agirmos da mesma maneira. É a murmuração e a incredulidade. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, fala desses dois pecados. Aqui conta a história de Israel, né? E o verso 7 menciona assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E o verso 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Percebo aqui, irmãos, então, por esse texto bíblico, de que os dois pecados capitais contra o Espírito Santo, cometidos pela nação de Israel, né, chamados lá por Isaías de rebelião contra o Senhor, foi a murmuração e a incredulidade. O texto começa falando no verso 7, nós não podemos cometer esses dois pecados, né, de murmurar de murmuração e incredulidade, porque estaremos assim, de certa maneira, ofendendo o Espírito Santo. O Espírito Santo faz um apelo, hoje se você ouve a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. E aqui explica como foi que fez a nação de Israel na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, se a gente for relembrar a história, né, a gente vai ver que o povo reclamou por causa que não tinha o conforto lá do Egito, não tinha as carnes do Egito, né? O povo não tinha o conforto que o Egito dava, os temperos que o Egito oferecia para comer. E eles tinham o pão, que era o maná, né? Embora fosse um pão que tivesse todo o nutriente para mantê-los, mas eles murmuraram contra este pão, eles murmuraram contra também Moisés, a liderança de Moisés que os conduzia para o deserto. Enfim, apesar de Deus, conforme diz o verso 9, tenha feito muitas obras. Por 40 anos Deus deu pão, fez milagre para eles, cada dia dava o pão para eles comerem, e quando faltava água, lá ele fazia que a água jorrasse da rocha, eles bebiam. Olha, uma rocha dar água, meus amigos, né? Um verdadeiro milagre. Deus não abriu uma torneirinha ali, mas com certeza um rio de água que saiu da rocha para dar água suficiente para toda a nação. Enfim, embora não tivessem eles o conforto, mas tinham o necessário para a sobrevivência, então eles foram, de certa maneira, murmuradores, né? Eles se queixaram contra as circunstâncias, se queixaram também contra a liderança de Moisés, e eles foram incrédulos, né? E é outro pecado mencionado no verso 12, né? Eles foram incrédulos, não confiaram em Deus, apesar de Deus ter feito vários milagres, quando Deus disse, agora vá, entre na cidade, na terra prometida, eu vou dar para vocês. E eles ficaram com medo dos gigantes, eles não confiaram no poder de Deus, embora tivessem visto Deus fazendo milagres no passado. Então, murmuração e incredulidade, ou seja, falta de fé, murmuração e falta de fé, podemos colocar aqui, seriam os dois grandes pecados que entristecem o Espírito Santo, pecados contra o Espírito Santo. Então, nós aprendamos a lição, por mais difícil que seja a vida, por mais difícil seja a circunstância, vamos parar de se reclamar, vamos parar de murmurar. É tão feio quando a gente vê as pessoas murmurando, reclamando da vida. É claro que às vezes a gente está sob pressão e acaba realmente se lamentando, mas, irmãos, nos arrependamos, vamos refletir um pouquinho mais sobre a história de Israel, porque a Bíblia mesmo diz, Paulo mesmo mencionou que isso que foi escrito para nosso exemplo, né? Se a gente for ler no capítulo 4 aqui de Hebreus, fala claramente que Deus disse no verso 3 ali, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Em outras palavras, a nação de Israel não entrou na cidade santa, na terra prometida, morreram lá no deserto. Deus prometeu, não vão entrar. Por quê? Porque murmuraram, se queixaram e tiveram falta de fé, não confiaram no seu poder. Nós não podemos incorrer nesses dois graves erros. Outro pecado contra o Espírito Santo, os demais 5 mencionados aqui na sequência, estão em Efésios,
capítulo 4, né? E eu quero... estão tudo num versículo só, em 2 versículos, né, dizendo, então é muito fácil da gente ler, e são os últimos pecados específicos contra o Espírito Santo que nós devemos evitar. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, e longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então ele menciona aqui outros 5 pecados, a amargura, né? Como nós poderíamos traduzir um pouquinho o que é o sentimento de amargura? Seria exatamente guardar em nosso coração sentimentos ruins. De repente alguém lhe fez um mal, mas você tem dificuldade de perdoar essa pessoa. Está dando aí uma microfonia, se alguém puder desligar o seu áudio. Então, a amargura leva com que as pessoas guardem sentimentos ruins dentro de si. Isso atrapalha o relacionamento entre o casal, entre pais e filhos, entre parentes. A gente tem visto tantos aí irmãos com dificuldade de relacionamento com seus parentes, dificuldade de relacionamento com outros irmãos da fé. Cuidado com a amargura, né? Ela realmente destrói o seu interior e atrapalha os relacionamentos. E Jesus orou para que nós fôssemos uma só igreja unida. Portanto, a amargura é um pecado também ofensivo ao Espírito Santo, que quer nos usar, que quer nos unir, né? Depois é mencionado aqui a cólera e a ira. Eu coloquei aqui os dois como sendo a mesma coisa, porque são quase que sinônimos, né? Talvez a ira é um sentimento de raiva, a cólera ela é além disso, né? É quando você, né, perde as estribeiras, né? E faz o que não devia fazer. Talvez todos nós já tivemos um acesso de ira, falando que não devia fazer mais, de cólera. Talvez seja algo que vai além disso, né? Além de uma ofensa, a pessoa já parte para agressão, é uma violência muito maior, né? Mas qualquer uma das duas atitudes, elas são deploráveis aos olhos de Deus e são, toda vez que nós ofendemos o nosso semelhante, estamos ofendendo o próprio Cristo, porque esse semelhante foi feito à imagem de Deus, né? E é um filho de Deus, por mais falho que ele seja. E nós sabemos que entre o grupo dos 12, haviam 2 ali, Tiago e João, que eram chamados de filhos do trovão. Eram também homens de Deus que tinham essas debilidades e se tornaram um apóstolo de Cristo. Eles foram transformados por Cristo. E nós podemos ser transformados também. E tem alguns irmãos que às vezes me procuram dizendo, pastor, mas eu tenho dificuldade, e às vezes eu ofendo as pessoas, eu xingo, e depois eu me arrependo, né, do que eu fiz. É bem assim, irmãos, né? O diabo acaba usando a nossa fraqueza para nos colocar contra outras pessoas, e aí depois que a gente comete o erro, o pecado, né, nós ofendemos em palavras, em atos, aí a gente cai em si de que errou, né? Mas nós temos que procurar ser mais dominados pelo Espírito Santo, quem sabe jejuar um pouco mais. Jejum é um instrumento que vai fazer com que você vença essa ira, essa raiva. O quinto pecado contra o Espírito Santo é gritaria, tá? Então, aqui eu acho que já é, de certa maneira, uma atitude em que a pessoa ela já não apenas está colocando para fora a sua ira, a sua raiva, mas ela também está sendo, vamos dizer assim, está sendo totalmente incoerente, né? A pessoa parte para a gritaria, uma pessoa parte para o barraquismo, a pessoa parte para esse tipo de atitude para tentar ganhar um argumento, ganhar numa conversa, ganhar numa decisão a ser tomada contra outra pessoa. Enfim, ela não está agindo conforme Cristo agiria. Perceba que Jesus Cristo foi provocado pelos líderes religiosos, foi provocado pelos seus contemporâneos para que ele agisse de maneira contrária à vontade do Pai. Ali na cruz do Calvário, ainda, nos últimos momentos, Satanás colocou vários contra Cristo, colocou o ladrão que estava ao seu lado, colocou os soldados que o ridicularizaram, colocou os líderes religiosos, todos contra Cristo, para que Cristo perdesse as estribeiras, perdesse o seu controle, né? Falasse o que não devia falar e assim pecasse e
e fosse vencido por Satanás, de certa maneira, e aí não poderia ser o nosso Salvador. Mas Jesus Cristo manteve-se calmo, tranquilo. Não posso imaginar Cristo Jesus como uma pessoa que tenta resolver os problemas mediante os berros, os gritos. Não posso imaginar Jesus Cristo batendo a porta na cara do outro. Não posso imaginar Jesus como se fosse nos dias de hoje, pegando o WhatsApp e mandando uma mensagem, descarregando sobre outra pessoa, tá? Usando os meios sociais. E hoje está muito comum esse tipo de situação também, que as pessoas às vezes não têm coragem de falar na cara, mas usam as mídias sociais para difamar a outra pessoa. Tudo isso é pecado contra o Espírito Santo, né? O sexto é mencionado aqui, blasfêmias. A Bíblia Sagrada fala um pouco sobre o que é blasfêmia, né? E quando fala sobre blasfêmia ali, coloca claramente que blasfêmia é uma atitude em que a pessoa se coloca no lugar de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo foi acusado pelos religiosos de cometer blasfêmia, porque ele perdoava pecados. E eles diziam, quem pode perdoar pecados senão Deus? Como é que você pode fazer isso? Isso é blasfêmia, né? E esse foi um dos motivos pelos quais eles conduziram Jesus Cristo ao Sinédrio para ser julgado pela blasfêmia cometida, né? Então, toda vez que nós tomamos a posição de Deus em nossas decisões, nós estamos cometendo blasfêmia. Vamos citar um exemplo aqui. A Bíblia Sagrada fala sobre princípios de saúde, que você tem que cuidar com o que comer e beber. Mas daqui a pouco você diz, né, isso não tem nada a ver, isso aí é do Velho Testamento, está ultrapassado, acho que não tem nenhum problema eu beber alguma coisa com álcool, pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Enfim, quando a gente começa a parlamentar, quando a gente começa a questionar a ordem expressa de Deus, né? O sábado eu sei que é o mandamento do Senhor, mas se eu trabalhei só 1 hora a mais na sexta-noite, né? Nem é sábado, quer dizer, falta até uma coerência, né, sobre quando começa o sábado, quando termina. Mas a pessoa, ela está ali, não, eu, sabe, ganhei um troco a mais, mas eu vou dar para o Senhor como oferta. Enfim, quando a gente começa, de certa maneira, a questionar as ordens expressas de Deus, como sendo realmente elas assim tão importantes, e colocamos a nossa opinião no lugar dos mandamentos de Deus, estamos cometendo blasfêmia. Estamos agindo como se fôssemos Deus, porque estamos dizendo algo que não está na Bíblia Sagrada, ou que está contrariando a palavra de Deus. Por isso seremos condenados pelo Senhor. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, entristece o Espírito. E por fim, a malícia, né, que está muito associada à lascívia, que nós já discutimos anteriormente, tem a ver com pecado relacionado aí às questões morais. Portanto, estão os 7 pecados capitais, né? Ellen White menciona entre esses pecados capitais os que mais entristecem o Espírito Santo. Olha, entre o que a gente mencionou, né? Que a Bíblia menciona sobre os pecados contra o Espírito Santo, ela faz a sua lista também aqui, que, de certa maneira, amplia a nossa visão sobre os pecados que realmente entristecem o Espírito Santo. Ela tem uma lista muito maior do que 7, aqui ela amplia isso que nós lemos aqui. Por exemplo, ela fala aqui sobre divertimentos que são impróprios. Olha o que está escrito aí no Conselhos para Professores, Pais e Estudantes. Mais do que qualquer outra coisa, menciona ela, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Então, cuidado com o tipo de recreação, divertimento que você pratica, porque isso está, diz Ellen White, anulando a operação do Espírito Santo e assim o Senhor é ofendido. Por isso Ellen White menciona que é um pecado que entristece o Espírito. Outro, cristãos que não são sinceros de coração e não vivem as verdades. Ela diz, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 247, o Espírito de Deus é ofendido, porque muitos não têm a vida e o coração retos. Sua professa a fé não se harmoniza com suas obras. Isso aqui é tão triste, irmãos, quando a gente vai, às vezes, visitar uma pessoa que está estudando a palavra de Deus, e a gente chega num assunto da Bíblia, estuda com ela, olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, sobre a importância da gente praticar isso que está na Bíblia Sagrada aqui,
Ah, mas o fulano de tal não é membro da tua igreja? É. Ah, mas como é que eu vejo ele fazendo isso, isso, aquilo, outro? Na verdade, tudo contrário ao que está na palavra de Deus. Então, ele não sabe onde coloca o rosto, né, de tanta vergonha, porque, infelizmente, alguns dão um mau testemunho. E aqui diz, que o Espírito Santo é ofendido, porque muitos têm apenas uma fé professa. Eles professam ser cristãos, mas no fundo não são. Tá? A sua fé não se harmoniza com as suas obras. E Jesus diz o seguinte, que se alguém de nós, por nossas atitudes incoerentes, ou o nosso mau testemunho fizer com que uma pessoa se desvie da fé, ela abandone a fé, porque não está vendo na igreja, ou pelo menos em alguns da igreja, uma fé que se harmoniza com aquilo que eu estou pregando para ele, da palavra de Deus, né? Eu vou ser responsável por isso. E Jesus disse, melhor que fora que amarrasse uma corda numa pedra e o outro lado da corda amarra no seu pescoço e pode se suicidar. Disse Jesus, se atire lá no rio, pode morrer afogado, porque menor juízo vai haver para você, o maior juízo haverá para você no dia do juízo, maior rigor no dia do juízo, num pecado como esse, do que seria por uma morte prematura. Mas, logicamente, isso é apenas uma expressão bíblica, né? Para nos impactar com a mensagem que aquilo que a gente professa de fé deve estar em harmonia com o que diz a palavra de Deus, porque senão nós não estamos pregando o evangelho, nós estamos desviando as pessoas do evangelho e conduzindo-as para o inferno e seremos responsáveis por Deus, diante de Deus no dia do juízo. Ela ainda continua falando sobre duvidar do amor de Deus, desconfiar de suas promessas também é pecado. Eu não vou ler todas as citações. Não ter o controle da imaginação. Aqui ela fala de uma irmã, ela diz assim que ela não era capaz de controlar a imaginação e vencer os acessos nervosos que tinha. Você tem força de vontade e deve fazê-la com seu auxílio, diz aqui. Não tem feito isso, mas tem deixado a imaginação altamente agitada a controlar a sua razão. Nisso você tem ofendido o Espírito de Deus. Perceba, então, é importante a gente controlar a nossa imaginação, aquilo que você tem pensado. Tá? Alguns dizem, mas isso é muito difícil. Não é difícil, não. Com exercício você consegue controlar aquilo que você pensa, aquilo que você age. Isso vai influenciar a tua vida. Ela ainda menciona sobre queixos. Nós já falamos bastante sobre queixos aí, né? Mas aqui ela faz uma citação bem forte, né? Aqui sobre esse assunto também. E a gente tem que cuidar aí com as queixas. Indolência. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. No final, ela termina dizendo que a terra será iluminada pela glória do Senhor. Então, talvez porque alguns não estão envolvidos com a missão, são muito indolentes, muito fracos, muito descomprometidos, está atrapalhando a pregação do Evangelho e está ofendendo o Espírito do Senhor, está retardando a volta do Senhor Jesus. Ela fala aí que a condescendência com o egoísmo e a consequente desunião entre os irmãos da fé, também já mencionamos um pouquinho. O Espírito de Deus não habitará onde há desunião e contenda entre os que creem na verdade. Mesmo que esses sentimentos não sejam expressos, eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor que deveriam caracterizar a igreja cristã. Eles são resultados do egoísmo no sentido mais pleno. A condescendência com o egoísmo certamente expulsará o Espírito de Deus do local. Então, veja, irmãos, a importância de a gente nos manter unidos, deixar de lado as diferenças e até aquele sentimento, mesmo que você não expresse, aquele sentimento que você tem no seu coração, coloque-se na mão de Deus para Ele tirar isso de você. Se for necessário, fale com a pessoa, tente resolver a situação, especialmente se é um problema mais que está em você, às vezes a outra pessoa nem sabe que lhe ofendeu, mas é importante resolver essa situação para o seu próprio bem, para a união da igreja. E ela fala, por fim, sobre o sábado, tá?
Aqui é uma mensagem mais para os guardadores, os sábios adventistas. Aqui ela fala sobre uma pessoa, também direcionando a uma pessoa específica, mas se aplica a nós. Quando julga que as circunstâncias temporais requerem atenção, você transgride sem preocupação o quarto mandamento. Você torna a guarda da lei de Deus uma questão de conveniência, obedecendo ou desobedecendo, segundo indicam as ocupações ou inclinações. Isto não é honrar o sábado como instituição sagrada. Você ofende o Espírito de Deus e desonra o Redentor, seguindo este procedimento descuidado. Então, cuidado, você aprendeu sobre o sábado, sabe como guardá-lo, observá-lo. Leve a sério isso, porque a sua atitude ofende o Espírito de Deus e isso realmente traz um grande prejuízo para a obra do Senhor. E Deus aqui tinha uma mensagem específica para uma determinada pessoa e se aplica para nós também. Não é questão de conveniência obedecer ou desobedecer o sábado. É uma questão de mandamento, de ordem do Senhor. E por fim, ela fala aqui sobre esse espírito de manifestar represália. Se surgem provocações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que a nossa paz nos seja roubada. Enquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos paixão, alimentando o espírito de represália, prejudicamos-nos a nós mesmos, destruímos a confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Então, veja, a gente quer viver em paz, né? A gente tem que agir como homens da paz, né? Como mulheres da paz. Aqui diz que, às vezes, surgem provocações. E a gente tem que saber conter essa situação, não deixar que a paixão, o sentimento de raiva, ele tome conta do nosso coração e a gente retrucar na mesma moeda, né? Sejamos pessoas bem equilibradas, como Jesus foi. Quando foi provocado, né? A Bíblia diz que ele não agia com ultraje, mas ele entregava-se retamente àquele que julga todas as coisas que eram seu Pai. Por fim, apenas cito Mateus capítulo 12, 31 e 32, que diz lá que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Amém? Todo pecado, não importa se você cometeu esses pecados mencionados aqui em algum momento da sua vida ou tem cometido agora, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Jesus Cristo está disposto a nos perdoar. Apenas ele menciona que o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Então, cuidado com essas atitudes que entristecem o Espírito Santo e pode conduzi-lo ao grande pecado contra o Espírito Santo. Mas se a gente se arrepender, se a gente pecar, não nos esqueçamos que há um caminho para a gente se reconciliar com Deus de novo, que está em São João capítulo 2, verso 1 e 2, que é o arrependimento. Né? Ali fala, se nós cometemos pecados, né? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o substituto. Ele já morreu, já pagou o preço dos nossos pecados e nós podemos obter o perdão novamente através do arrependimento e da reconciliação com Jesus. Deus abençoe na sua vida particular, na sua experiência religiosa, para que todos nós um dia estejamos juntos nas mansões celestiais, quando todos esses sentimentos que mencionamos aqui, que muitas vezes nos levam ao pecado, eles estarão anulados, né? Eles não mais existirão, sentimento negativo. Apenas seremos como Adão e Eva antes de pecar, como o próprio Cristo, com uma natureza interior perfeita, em harmonia com a vontade de Deus. E Deus promete fazer isso. Mas, por enquanto, nós temos que fazer a nossa parte aqui na Terra. Deus te abençoe para que você tenha vitórias, mais vitórias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar os olhos para nós orarmos? Por favor, feche seus olhos, nós oraremos. Nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de ter partilhado a tua palavra e hoje aprendemos aqui, Senhor, sobre os pecados capitais contra Deus e contra o Espírito Santo. Não queremos, ó Pai, ofender a nossa divindade. Não queremos, ó Pai, de certa maneira, nos afastar da influência do Teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, ser sensíveis à Sua voz, fazer a Sua vontade e assim, em harmonia com o Teu querer, nós possamos progredir até chegarmos a um crescimento espiritual, a uma semelhança com Jesus, de tal maneira que
possamos dar um melhor testemunho ao mundo de que vale a pena servir. E que um dia, no teu retorno à terra, o Senhor transforma o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória, e assim, plenamente transformados, viveremos a eternidade. Dá-nos esse privilégio e essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, foi uma alegria estar com vocês. Boa noite a todos e nos vemos num próximo culto. Até mais. Tchau, tchau para vocês.